Virginia Woolf. A mente que o século XX não soube acomodar. Uma história mal contada. Durante grande parte do século XX, Virginia Woolf foi apresentada ao público de maneira incompleta. Não exatamente errada, mas simplificada. Escritora brilhante, inovadora, autora de romances difíceis, marcada por uma vida emocional instável e encerrada por um suicídio trágico. Essa versão, repetida incontáveis vezes, é confortável. Ela organiza a história em um formato fácil de consumir. Mas como toda narrativa confortável, ela deixa coisas importantes de fora. O que raramente se explica é o contexto em que Virginia Woolf viveu, pensou e escreveu. Não apenas o contexto literário, mas o histórico, social, intelectual e psicológico de uma Europa em profunda transformação. Virginia não surgiu isolada, nem escreveu a partir de um vazio. Sua obra é resultado direto de um mundo que estava mudando rapidamente, mas que ainda carregava estruturas rígidas, herdadas do século anterior, incapazes de absorver certas formas de pensamento. Este documentário não trata Virginia Woolf como símbolo, nem como mártir, nem como exceção romantizada. Trata-a como aquilo que ela foi, uma mente altamente treinada, profundamente observadora, inserida em um tempo específico, lidando com pressões reais, culturais, familiares, intelectuais e históricas. E é justamente nessa combinação que reside a chave para entender por que sua trajetória foi tão singular e, ao mesmo tempo, tão mal compreendida. A Inglaterra que formou Virginia Woolf. Virginia Woolf nasceu em 1882, em Londres, no final da Era Vitoriana. A Inglaterra daquele período era uma sociedade marcada por ordem, hierarquia e expectativas bem definidas. O progresso científico e industrial convivia com códigos sociais rígidos, especialmente no que dizia respeito à educação, ao papel da família e à organização intelectual da sociedade. Ela cresceu em um ambiente culto. Seu pai, Leslie Stephen, era historiador, crítico literário e editor. A casa estava repleta de livros e recebia intelectuais importantes da época. Esse detalhe costuma ser interpretado como privilégio absoluto, mas a realidade era mais complexa. O acesso ao conhecimento existia, mas não se traduzia automaticamente em liberdade intelectual plena. A educação formal seguia caminhos distintos. Os filhos homens eram preparados para universidades de elite, enquanto as mulheres recebiam formação doméstica e informal. Virginia teve acesso a livros, mas não às instituições que legitimavam o saber. Isso não a impediu de aprender, mas moldou profundamente sua relação com o conhecimento. Ela se formou fora do sistema acadêmico, observando-o à distância, sem internalizar completamente suas convenções. Esse posicionamento externo teria consequências duradouras. Virginia não se sentia herdeira natural da tradição intelectual inglesa. Ela a estudava, analisava e questionava como alguém que não havia sido convidado oficialmente a participar dela. Essa condição de observadora interna e externa ao mesmo tempo se tornaria uma das marcas mais fortes de sua escrita. A casa como experiência psicológica. A infância de Virginia Woolf foi marcada por eventos que tiveram impacto profundo e duradouro em sua vida mental. Ainda jovem, ela vivenciou episódios de abuso dentro do ambiente familiar. Esses acontecimentos, por muito tempo tratados com cautela ou silêncio por biógrafos, são hoje reconhecidos como parte importante para compreender sua sensibilidade psicológica e sua relação com o mundo. Mais determinante do que os eventos em si foi a ausência de resposta clara do ambiente ao redor. A casa, que deveria representar proteção, funcionava como espaço de contenção silenciosa. Certas experiências não eram discutidas, certas dores não eram nomeadas. Isso ensinou a Virginia, muito cedo, que havia uma diferença significativa entre a realidade vivida e a realidade admitida socialmente. Essa percepção não desapareceu com o tempo.
Ela se transformou em uma atenção constante às camadas ocultas da experiência humana. Virginia desenvolveu uma sensibilidade aguçada para aquilo que não é dito, para os pensamentos interrompidos, para as tensões invisíveis que organizam a vida cotidiana. Sua literatura futura refletiria exatamente isso. Não grandes acontecimentos externos, mas o impacto silencioso que eles exercem sobre a mente. Uma formação fora do caminho tradicional. Impedida de seguir a mesma trajetória acadêmica de seus irmãos, Virginia construiu uma formação intelectual autodidata. Ela leu intensamente, de maneira sistemática, obras de filosofia, história, literatura clássica e crítica cultural. Essa formação não institucional teve um efeito ambíguo. Por um lado, criou insegurança em relação à autoridade intelectual. Por outro, garantiu liberdade incomum de pensamento. Virginia não precisava responder a escolas, métodos ou tradições específicas. Ela observava tudo com curiosidade analítica, mas sem reverência automática. Isso explica por que, mais tarde, sua escrita não se encaixaria facilmente em categorias estabelecidas. Ela não escrevia como alguém treinado para repetir modelos, mas como alguém interessado em investigar a experiência humana em sua complexidade real. Essa posição marginal em relação ao sistema acadêmico não foi confortável, mas foi decisiva. Virginia desenvolveu uma atenção particular ao funcionamento da mente, ao tempo subjetivo e à forma como a consciência se organiza diante de estímulos externos. Esses interesses não surgiram como experimentação estética aleatória, mas como resposta a uma vida inteira observando o mundo a partir de um ponto de vista deslocado. Perdas, colapsos e a primeira crise. A entrada de Virginia na vida adulta foi marcada por perdas significativas. A morte de sua mãe, seguida anos depois pela morte do pai, provocou crises emocionais profundas. Esses episódios não podem ser entendidos isoladamente. Eles se somaram a uma base psicológica já fragilizada por experiências anteriores e por uma sensibilidade mental elevada. Virginia passou a apresentar episódios recorrentes de colapso psíquico, incluindo depressões severas e períodos de confusão mental. A medicina da época possuía compreensão limitada sobre saúde mental, e os tratamentos disponíveis eram rudimentares. O diagnóstico mais comum era simplesmente instabilidade nervosa, um rótulo amplo que pouco explicava e muito encerrava. Esses colapsos passaram a fazer parte da narrativa pública sobre Virginia, muitas vezes eclipsando sua produção intelectual. No entanto, é importante observar que suas crises não interrompem definitivamente seu trabalho. Pelo contrário, entre períodos de grande sofrimento, Virginia produzia com intensidade e clareza notáveis. Isso indica não uma incapacidade, mas uma oscilação extrema entre lucidez criativa e esgotamento profundo. Bloomsbury e o ambiente intelectual do entreguerras. No início do século XX, Virginia passa a integrar o chamado Grupo de Bloomsbury, um círculo de escritores, artistas e pensadores interessados em questionar convenções morais, estéticas e intelectuais da sociedade inglesa. Esse grupo ofereceu a Virginia algo raro: interlocução intelectual contínua. Bloomsbury não era homogêneo nem isento de conflitos, mas representava um ambiente onde ideias podiam ser testadas sem imediata rejeição social. Para Virginia, isso significou a possibilidade de desenvolver sua escrita com maior segurança. Foi nesse contexto que ela começou a publicar seus romances mais importantes e a refinar sua abordagem inovadora da narrativa. Ainda assim, Bloomsbury não eliminou suas tensões internas. O grupo refletia as contradições do próprio tempo. Liberdade intelectual coexistia com limitações culturais profundas. Virginia observava essas ambiguidades com atenção, incorporando-as em sua análise da sociedade e da mente humana. Uma nova forma de narrar a realidade. A contribuição mais duradoura de Virginia Woolf para a literatura
não foi temática, mas estrutural. Ela rompeu com a narrativa tradicional, baseada em ação externa e linearidade temporal rígida. Em seu lugar, propôs uma escrita centrada no fluxo da consciência, na percepção subjetiva e na fragmentação da experiência. Essa escolha não foi gratuita. Virginia acreditava que a literatura precisava se aproximar mais da forma como a mente realmente funciona. Pensamentos não seguem linhas retas. Memórias se sobrepõem. Sensações interferem no raciocínio. Ao capturar isso, ela ofereceu uma representação mais fiel da experiência humana. O impacto dessa abordagem foi imediato, mas também controverso. Muitos leitores consideraram sua obra difícil, exigente, pouco acessível. No entanto, essa dificuldade fazia parte do projeto. Virginia não queria simplificar a mente humana para torná-la confortável. Queria representá-la como ela é, o limiar de uma nova fase. Ao final da década de 1920, Virginia Woolf já era uma escritora reconhecida, mas também profundamente consciente das limitações do reconhecimento que recebia. Suas obras circulavam, eram comentadas, mas muitas vezes interpretadas apenas como exercícios formais, desvinculados de suas implicações mais amplas. Ela começava a perceber que sua escrita tocava em questões que iam além da literatura: educação, poder, guerra, organização social, responsabilidade intelectual. Esse entendimento marcaria uma mudança importante em sua produção. Nos anos seguintes, Virginia passaria a escrever de forma mais direta sobre o mundo ao seu redor, sem abandonar a complexidade, mas ampliando o alcance de sua análise. Essa transição prepara o terreno para a fase final de sua obra, e também para o período mais difícil de sua vida. Porque quanto mais claramente Virginia enxergava o mundo, mais difícil se tornava encontrar um lugar estável dentro dele. O ensaio como ferramenta de análise. Ao entrar na década de 1930, Virginia Woolf passa a utilizar o ensaio como uma de suas principais ferramentas intelectuais. Diferente do romance, que lhe permitia explorar a consciência de forma indireta, o ensaio oferecia um espaço mais claro para organizar observações sobre educação, cultura, literatura e sociedade. Esse movimento não representou uma ruptura com sua obra anterior, mas um desdobramento natural de suas inquietações. Em Um Teto Todo Seu, publicado em 1929, Virginia parte de uma pergunta simples: por que, ao longo da história, houve tão poucas mulheres reconhecidas como grandes escritoras? Em vez de responder com abstrações, ela constrói uma análise baseada em condições concretas. Examina acesso à educação, independência financeira, tempo para criação e legitimidade intelectual. Seu argumento não busca confronto, mas explicação. Ela demonstra como a produção artística depende de circunstâncias materiais e como essas circunstâncias foram distribuídas de maneira desigual ao longo do tempo. O impacto do ensaio foi imediato, mas também ambíguo. Muitos leitores se concentraram em sua elegância estilística, ignorando a força analítica do texto. Outros o interpretaram como comentário restrito a um grupo específico. Poucos perceberam que Virginia estava oferecendo algo mais amplo, uma reflexão sobre como sociedades inteiras moldam quem pode produzir cultura e quem permanece invisível. O mundo em transformação e a mente sob pressão. Enquanto sua produção intelectual se aprofundava, o mundo ao redor se tornava cada vez mais instável. A Europa vivia o período entre guerras, marcado por crises econômicas, radicalização política e crescente sensação de ruptura. O otimismo racional do início do século havia se desgastado. Ideias de progresso contínuo cediam espaço ao medo, à polarização e à violência. Virginia acompanhava esse cenário com atenção constante. Leitora assídua de jornais, ensaios políticos e debates internacionais, ela percebia sinais de colapso antes que se tornassem evidentes para muitos.
Essa percepção precoce, no entanto, não vinha acompanhada de distanciamento emocional. Ela absorvia os acontecimentos de forma intensa, refletindo-os em sua escrita e em seu estado mental. Esse período marca uma intensificação de seus sintomas psicológicos. As oscilações entre clareza produtiva e exaustão profunda se tornam mais frequentes. Ainda assim, Virginia continua escrevendo, revisando, publicando. Sua disciplina intelectual não desaparece, mesmo quando o equilíbrio emocional se fragiliza. Isso revela uma característica central de sua trajetória: a coexistência entre rigor intelectual e vulnerabilidade psíquica, sem que uma anule a outra. 3 Guinéus e a observação das instituições. Em 1938, Virginia publica 3 Guinéus, um ensaio que amplia significativamente o alcance de suas análises. O livro parte de correspondências fictícias para examinar instituições como universidades, associações profissionais e estruturas políticas, questionando seus valores, prioridades e efeitos sociais. O foco não é ideológico, mas institucional. Virginia observa como determinadas formas de educação e organização social tendem a se reproduzir, mantendo hierarquias e padrões de comportamento ao longo do tempo. Ela associa essas estruturas a uma cultura de prestígio, competição e autoridade que, em sua análise, contribuiu para os conflitos armados do século XX. O livro não propõe soluções imediatas, mas levanta questões desconfortáveis sobre responsabilidade coletiva. A recepção de 3 Guinéus foi cautelosa. Muitos leitores consideraram o texto excessivamente crítico ou difícil de enquadrar. No entanto, ele revela uma Virginia Woolf em plena maturidade intelectual, disposta a observar o funcionamento das sociedades modernas sem idealizações. É um trabalho que exige atenção e contexto, e que frequentemente foi reduzido a leituras parciais. A guerra como experiência cotidiana. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a instabilidade que Virginia observava à distância passa a fazer parte de sua vida diária. Bombardeios, racionamento, deslocamentos forçados e a constante sensação de ameaça transformam o cotidiano inglês. Londres deixa de ser apenas cenário cultural e se torna espaço de sobrevivência. Virginia e seu marido, Leonard Woolf, mudam-se para o interior em busca de segurança. Ainda assim, o impacto psicológico da guerra é profundo. O medo não é apenas físico, mas mental. A repetição de sons, alertas e notícias contribui para a sensação de colapso iminente. Para alguém cuja mente já era sensível a estímulos intensos, esse ambiente se torna especialmente difícil. Nesse período, Virginia tenta continuar escrevendo, mas percebe uma diminuição gradual de sua capacidade de concentração. Ela teme não apenas a morte, mas a perda da clareza mental que sempre considerou essencial para sua identidade. Esse medo se torna central em suas reflexões finais. A decisão final e o contexto. Em março de 1941, Virginia Woolf decide encerrar sua vida. O gesto não foi impulsivo nem inesperado para aqueles que acompanhavam sua luta interna. Ela deixou cartas claras, dirigidas especialmente ao marido, nas quais explicava sua sensação de esgotamento e o receio de um colapso mental irreversível. É fundamental compreender esse momento dentro de seu contexto histórico e pessoal. Virginia vivia sob pressão contínua havia décadas. Suas crises eram recorrentes, e a guerra havia reduzido drasticamente suas estratégias de recuperação. A decisão, embora trágica, foi tomada de forma consciente, como tentativa de preservar algum controle sobre sua própria existência. Reduzir esse episódio a uma simples consequência de fragilidade emocional é uma leitura incompleta. Trata-se antes do encontro entre uma mente altamente exigente consigo mesma e um mundo que se tornara, para ela, impossível de habitar. A construção da imagem póstuma. Após sua morte, Virginia Woolf passou a ser lembrada de maneira seletiva.
Sua obra foi celebrada, mas frequentemente separada de seu contexto histórico e intelectual. O foco recaiu sobre sua técnica narrativa e sobre o caráter trágico de sua vida, enquanto suas análises sociais e culturais foram muitas vezes suavizadas ou ignoradas. Esse processo de simplificação facilitou sua incorporação ao cânone literário, mas ao custo de uma compreensão mais ampla de seu pensamento. Virginia tornou-se uma figura admirada, mas parcialmente neutralizada. Sua complexidade foi organizada em categorias mais fáceis de assimilar. Esse tipo de recepção não é incomum na história cultural. Obras desafiadoras tendem a ser absorvidas gradualmente, com seus aspectos mais perturbadores sendo atenuados ao longo do tempo. O alcance real de Virginia Woolf. Hoje, Virginia Woolf é reconhecida como uma das figuras centrais do modernismo literário. Sua influência pode ser observada em diferentes campos: literatura, estudos da consciência, teoria narrativa. Autores posteriores se inspiraram em suas técnicas, ainda que nem sempre compartilhassem de suas preocupações intelectuais. Mais do que inovar formalmente, Virginia contribuiu para ampliar o que a literatura poderia abordar. Ela demonstrou que a vida interior, com suas ambiguidades e contradições, era matéria legítima de investigação artística. Essa ampliação teve efeitos duradouros na forma como histórias são contadas até hoje. Seu legado não reside em respostas prontas, mas na abertura de caminhos, em mostrar que compreender o ser humano exige atenção ao que acontece por dentro, mesmo quando isso desafia convenções estabelecidas. A história de Virginia Woolf não é a de uma exceção isolada, nem a de um símbolo abstrato. É a trajetória de uma intelectual profundamente inserida em seu tempo, reagindo a mudanças históricas, culturais e psicológicas de enorme escala. Sua vida e sua obra refletem as tensões de um século em transição. Compreendê-la exige abandonar explicações simplistas e observar o conjunto de forças que moldaram sua experiência. Exige reconhecer que sua produção intelectual coexistiu com limites reais, internos e externos, e que seu desaparecimento precoce não apaga a relevância de sua contribuição, mas a torna ainda mais urgente de ser compreendida com cuidado. Resgatar Virginia Woolf, neste contexto, não é um exercício de exaltação. É um exercício de compreensão histórica, de reconhecer como determinadas vozes ajudaram a moldar o pensamento moderno, mesmo quando o mundo ao redor não estava preparado para absorvê-las plenamente. Espero que tenha gostado do resgate de Virginia Woolf. Se você lembra de uma mulher que deve ter sua história resgatada, é só pedir que traremos. Comente de onde está assistindo, curta e compartilhe. A história permanece viva quando é compartilhada.